Ela precisava de um namorado até amanhã. A frase atravessou a noite como um estilhaço de vidro e ficou presa num canto da cabeça de Ricardo. Não era a intenção ouvir. Ele apenas abriu a porta da cozinha para pegar um copo d'água, cansado depois de mais uma reunião que ocupará a noite inteira da cidade. A voz vinha abafada do telefone, misturada ao som da panela no fogão e do relógio da cozinha da cobertura. Era a voz de Isabel, baixa, apertada pela urgência e pela vergonha. Duas coisas que soavam iguais quando alguém implora por um favor impossível. Ricardo recuou sem fazer barulho, apoiou a mão no batente e deixou a frase repetir-se. Ela precisava de um namorado até amanhã. A palavra namorado carregava mais do que um papel social. Trazia consigo a vergonha de uma filha que não queria que a mãe morresse com humilhação, a pressa de quem tem prazo, a dignidade ameaçada por olhos alheios numa cidade pequena. Ricardo ficou ali, parado, com o copo na mão entre a luz fria da cozinha e a escuridão da cobertura que cheirava a móveis de design e silêncio. A cobertura era um conjunto de cômodos bem montados para a solidão. Ficavam vistosos, mas inabitáveis, móveis desenhados para revistas, quadros que não eram tocados, um piano que nunca fora afinado. Havia no ar sempre um leve cheiro de limpeza profissional e um eco que devolvia os sons reduzidos, como se as paredes devolvessem a própria falta de companhia. Aos 45 anos ele tinha quase tudo no mundo que se mede por números, empresas, ações, apartamentos. E à noite tinha apenas o resto, horas para pensar e olhos para ver o nada. Isabel, do outro lado do vidro da cozinha, falava com a voz comprimida por um telefone que tremia. Ela era discreta na cidade grande. Trabalhava na casa de Ricardo há quase 5 anos. Chegava cedo, fazia tudo certo, evitava perguntas e tinha um cuidado quase maternal com a copa e os lençóis. Tinha 35 anos, vinha do interior de Minas, falava com um leve sotaque que se acalmava em palavras de afeto e carregava no corpo a experiência de quem aprendeu que pedir ajuda é delicado e custoso. É o casamento da minha irmã, Lúcia, Isabel dizia, as sílabas curtas. A mãe não quer ir sozinha, e se eu não arranjar alguém para ir com ela, a tia vai. E minha mãe, ela não suporta a ideia de vir sozinha. Você entende? Havia uma pausa, um soluço contido. Eu procurei, Lúcia, liguei para todo mundo, não tem ninguém, por favor. A cena que se seguiu na cabeça de Ricardo era uma sucessão de imagens simples e incômodas. Uma mãe deitada numa cama pequena, a esperança de um último sorriso. Uma filha que inventa um parêntese na própria vida para proteger a fragilidade alheia. Ele observou a mulher da cozinha enquanto ela enrolava o fio do telefone por entre os dedos. Um gesto que era, ao mesmo tempo, prático e infantil. Na sala, o relógio marcava meia-noite. Ele deixou o copo de água numa mesa de vidro e voltou para a escuridão do apartamento. Não dormiu. Não foi escolha heróica. Foi apenas a consequência de ouvir uma pequena verdade que, naquela hora, parecia maior do que qualquer contrato ou planilha. Ricardo, que havia aprendido a resolver inteiro por problemas com margem de lucro, sentiu algo que as cifras não davam nome. Um deslocamento de valor. Uma sensação estranha de que, por uma vez, poderia usar sua liberdade para algo que não lhe trouxesse ganho material. Ele lembrou de quando era garoto, do silêncio da manhã após a festa da empresa do pai, quando todos haviam ido embora e havia apenas a sobra das coisas arrumadas. Pensou no pai ausente, na mãe que nunca exigira, na sensação de vazio que algumas pessoas chamam de sucesso e que para ele era mais a ausência de voz do que de bens. A decisão, quando veio, não foi estudada. Veio como impulso e como desafio, e talvez como uma vontade de ver, de perto, o mundo que sempre parecia distante. No dia seguinte, sem alarde, ele desceu até a cozinha. Isabel estava com o avental amarrotado, o rosto lavado pela noite mal dormida. Ela não notou de início que ele tinha ouvido. Ele a chamou pelo nome e esperou que ela levantasse o olhar. Quando fez, havia surpresa, depois desconforto e, por fim, resignação.
Aquela habilidade que muitos têm para transformar humilhação em trabalho. Ouvi a ligação, disse Ricardo com calma. Sobre o casamento. Isabel permaneceu um instante sem falar. O sotaque dela apertou as palavras. Você ouviu? Sim. Ele fez um movimento discreto, como se pedisse licença na vida dela. Se for realmente necessário, eu posso acompanhar sua mãe. O silêncio que se abriu foi cheio de opções. Era uma oferta simples, mas carregava uma sombra. O que significaria aquele gesto vindo do patrão milionário? Seria caridade? Um capricho? Ele perguntava a si mesmo a mesma coisa. E Isabel, por sua vez, percebeu logo o tamanho do gesto e, ao mesmo tempo, a profundidade do risco. Ir com ele até o interior significava colocar uma distância entre o que era e o que poderia parecer. E ela não queria favores que virassem mercadoria. Não precisa ser assim. Ela começou gaguejando, equilibrando orgulho e necessidade. Eu agradeço, senhor, mas não é preciso expor a senhora. Ricardo, com a paciência que era ração de investir a longo prazo, falou com clareza. Não quero que você sinta que tem que me dever alguma coisa. Não vou dizer que isso muda a sua vida, nem que posso consertar problemas. Posso apenas acompanhar, ser um amigo, um acompanhante por algumas horas. A formulação era cuidadosa. Ele evitou a palavra favorecimento e preferiu acompanhar. Evitou também qualquer tom que impusesse sentimento, porque ele sabia que a linha entre generosidade e imposição era tênue quando um empregador oferecia algo a uma empregada. Isabel ouviu o convite e mediu, nos olhos dele, se havia sinceridade ou espetáculo. Havia sinceridade. Havia também curiosidade na cor do olhar daquele homem alto, que se dobrara um pouco para falar com a mulher que sempre o cumprimentara com um sorriso contido. Eu topo, disse ela. Foi quase sussurro. Aceitou o improviso por obrigação familiar, mas houve no som da resposta um fio de alívio que envergonhava o rosto. Mas só se for combinado, sem as coisas que me deixam desconfortável. Se vamos fingir com verdade. Nada que me ponha em risco, nada que eu não possa recusar. Ricardo assentiu. Concordo, sem pressões, sem favores que depois precisem de pagamento. Você define os limites. Eles combinaram tudo com a seriedade de um contrato mal escrito. Criaram nomes para fatos que precisavam parecer verossímeis. Eles seriam um casal que se conhecera numa viagem de trabalho, moravam próximos, tinham um namoro discreto de 6 meses. Treinaram como andar juntos, como segurar uma taça sem parecerem marcados pelo dinheiro, como sorrir para vizinhos curiosos. As sessões de ensaio foram pequenas cenas cheias de verniz. Ela, ensinando a ele passos simples para um aperto de mão que soasse natural. Ele, corrigindo o ângulo do pescoço para que sorrisse com os olhos e não apenas com os dentes. Houve durante a preparação muitos momentos humanos que desmontaram a noção de favores absolutos. Risos desajeitados, um toque de mão que ficou 1 segundo a mais, o constrangimento de falar de sonhos íntimos em voz alta. Isabel contou, entre uma pausa e outra, de sua mãe que vivia numa casa onde o café passava como um ritual, e onde todo problema parecia ter uma medida de tempo que o resto do mundo desconhecia. Falou da irmã Sofia, que sempre fora mais espontânea, e da pressão que a família sentia para preservar dignidade diante de parentes e conhecidos no vilarejo. Ricardo ouviu, não com a curiosidade amadora do acusa de turismo social, mas com uma atenção que surpreendeu Isabel. Ele perguntou sobre a cidade, sobre os lugares onde ela ia com a mãe, sobre a antiga escola que ela gostava. Perguntas simples, como se quisesse mapear o território dela para poder respeitá-lo. No caminho para o interior, o carro que levava Ricardo e Isabel cortou a madrugada. A avenida urbana foi substituída gradualmente por estradas cujas luzes eram apenas pontos intermitentes. Ricardo, que dirigia com a formalidade de quem estava acostumado a copilotos,
Sentiu nos limites do vidro que o ar tinha um gosto diferente. Solo, fumaça de fogueira, cheiro de mato. Isabel observava a paisagem com uma mistura de nostalgia e ansiedade. Havia no rosto dela a expectativa de retornar a um lugar que podia ser ao mesmo tempo refúgio e tribunal. A casa onde foram receber a mãe de Isabel ficava numa rua de terra batida, com uma varanda que acomodava cadeiras de plástico e uma velha rede. Havia panos coloridos, panelas esfumaçadas e um cheiro de comida que fazia Ricardo pensar em sua infância. Apesar de ele ter crescido em outro mundo, havia lembranças que eram universais. O conforto que vem do calor humano. A mãe de Isabel, magra e de olhos grandes, recebeu-os com um sorriso que era doloroso e generoso ao mesmo tempo. Reconheceu Isabel com um brilho. Aquela filha que batia panela com jeito e que retornara com pressa, segurando as palavras para não chorar. "Você veio, filha", disse a mãe. A voz era um fio. Ricardo se apresentou com modos treinados, e ela o olhou de cima a baixo, tentando encaixá-lo no universo que conhecia. Ele sentiu o peso do escrutínio e, por um instante, o desconforto de estar sendo julgado por mãos que não sabiam das contas de seu banco. Não havia, naquelas linhas do rosto, interesse pelo dinheiro. Havia apenas avaliação de caráter, o tipo de aval que não se compra. A festa era simples, com música que chegava de um rádio antigo e mesas com toalhas de plástico onde a comida era servida em travessas. A cidade inteira parecia ter vindo. Tias que falavam alto, primos que se esbaldavam, vizinhos que chegavam com uma desculpa para entrar. Ricardo, vestido com uma roupa discreta que o tornava só mais presente, recebeu olhares curiosos. Alguns murmuravam: "Quem será esse?" Outros, mais diretos, deram as boas-vindas com a naturalidade de quem aceita um forasteiro sem muitas perguntas. Isabel, ao seu lado, mostrava uma força comedida. Ela sabia como se comportar ali. Era filha, irmã, cuidadora. Ser acompanhante naquela tarde exigia mais do que passos combinados. Exigia uma presença que, ao mesmo tempo, não se colocasse acima e tampouco se escondesse. Durante a recepção, houve um ritual comum. Os convidados faziam perguntas sobre a cidade grande e, invariavelmente, sobre os casais. Em certo momento, alguém sugeriu uma brincadeira. Pedir aos casais que dançassem. Era uma tradição simples, quase um modo de testar quem estava junto. Ricardo e Isabel dançaram com a timidez que se espera de quem ainda negocia uma história. O corpo dele, acostumado à contenção de ambientes formalizados, parecia recalibrar para a leveza daquele salão improvisado. E ela, por um instante, esqueceu a necessidade que trouxera. Sorriu de forma genuína. O ponto de ruptura veio numa brincadeira que exigia um beijo para a autenticidade. Alguém trouxe o jogo como provação, e a música cessou numa pausa conspiratória. A família olhou. Sofia, a irmã, há muito tempo já havia esquecido os ensaios e se entregara à festa. Havia no ar o carinho, a graça de quem quer ver a pessoa querida bem. O beijo que aconteceu entre Ricardo e Isabel foi curto, improvisado e incentivado por aquela atmosfera de festa. O primeiro contato foi um selinho, programado e quase mecânico. Mas houve algo que se soltou. O beijo, que era peça de um roteiro, deixou de ser apenas ato combinado e carregou um silêncio pesado de expectativa. Ambos se afastaram com faces coradas, surpresos pela intensidade daquele segundo. Não era apenas o contato físico. Era a compreensão súbita de que a encenação poderia ter consequências não ensaiadas. Ricardo sentiu uma coisa que não sabia nomear. A curiosidade transformando-se em inquietação. Isabel sentiu o calor da adrenalina e a culpa de se deixar sentir algo que não cabia no plano traçado para salvar a dignidade da mãe. Depois do beijo, a festa continuou, mas algo entre os dois mudou a tonalidade. Os toques ficaram menos ensaiados e mais espontâneos. Os olhares ganharam profundidade. Havia no ar a sensação de que um movimento deles poderia ser interpretado de muitas maneiras,
e que todas essas interpretações teriam efeitos concretos na vida de Isabel. O risco era real. Um beijo, em meio à alegria comunitária, poderia virar rumor, e rumor, em cidades pequenas, tinha pernas longas. À noite, quando a casa se esvaziou e as vozes viraram lembrança, Ricardo e Isabel dividiram um corredor estreito até o quarto de hóspedes. A casa cheirava a lençóis e a comida que restara. A mãe de Isabel dormia com a mão sobre o peito, e Sofia fechara os olhos num sono que era mistura de cansaço e paz. Ficaram sentados na ponta da cama, sem pressa, com a respiração marcada. Havia entre eles a necessidade de dizer algo que não tinha roteiro. Foi só um... começou Isabel, e parou porque a palavra só diminuía o que ambos haviam sentido. Ricardo a observou. Ele agora conhecia nuances dela que antes só via no traço seguro de quem serve bem. A preocupação com a mãe, o orgulho contido, a forma como evitava pedir por si mesma. No rosto dela havia marcas de esforço e de beleza que nada tinham a ver com o brilho das joias ou das compras que sua empresa patrocinava. Eu sei, disse ele por fim. Também não sei o que isso foi, talvez a festa, o calor. Talvez algo que transborda quando a gente não espera. Não quero que você se sinta obrigada a nada por causa disso. Isabel inclinou a cabeça, julgou em a voz dele. Eu preciso voltar à cidade amanhã cedo, tenho que trabalhar, não posso, não quero ficar com uma dívida. Ele sorriu, pequeno, genuíno. Nem eu quero criar nada que pese em você. Eu gosto de como você é. Não posso prometer mais do que isso, e não quero prometer nada que te enforque. Posso prometer conversas honestas. O quarto ficou em silêncio por um tempo. Havia entre eles, além do que fora dito, um território desconhecido que ambos sabiam ser perigoso. Para Isabel, a possibilidade de perder o emprego era concreta. Pessoas do vilarejo poderiam comentar, e o que era bondade poderia virar rumor que chegasse aos ouvidos do patrão. Para Ricardo, admitir que a noite tinha sentido seria admitir fragilidade. E ele não estava acostumado a expor suas fragilidades sem que elas ficassem analisadas por acionistas invisíveis. No entanto, também havia um espaço de verdadeira mudança. Isabel viu em Ricardo naquela noite um homem que não compactuava com a lógica da mercadoria quando o assunto era dignidade. Ricardo viu em Isabel algo que não se comprava nem se fingia. Uma coragem de quem cuida de outros antes de cuidar de si. Eles não se tornaram amantes, nem prometeram mundos. Ficaram com os limites que haviam combinado. Mas ali, no quarto com a rede que balançava ao vento, algo novo fora plantado. Frágil, incerto, mas vivo. No dia seguinte, antes de voltarem à cidade, houve café na cozinha e despedidas com beijinhos na bochecha que pareciam se esforçar para voltar à normalidade. A mãe de Isabel agradeceu ao homem que a visitara com palavras simples. O vilarejo os olhou partir com a curiosidade costumeira. No carro, na estrada de volta, o sol nasceu em fatias sobre o horizonte e transformou a paisagem em tons dourados. Ricardo observou Isabel ao volante por um instante. Ela parecia menor ao dirigir, concentrada, e isso o fez entender que, apesar de tudo, sua vida aqui era diferente. Era uma delas, não a dela. Eles não haviam solucionado nada. Havia agora um aspecto novo. O tempo entre a volta e o próximo encontro seria um teste. Isabel voltava com a sensação de dever cumprido. A mãe talvez sorrisse com menos medo. Mas também com a preocupação de sempre. Manter a autonomia. Ricardo voltava com a sensação de que algo na sua rotina acabara de ser invadido por uma verdade que não cabia em fluxo de caixa nem em agenda. Se você quer saber até onde esse favor pode chegar, fique até o final. O retorno à cidade trouxe de volta as luzes de neon e o ar condicionado que não cheira a lenha. A cidade reabsorveu-os com seus ruídos conhecidos. A rotina retomou, mas nenhum dos dois conseguia fingir que nada havia mudado. No trabalho, Isabel sentiu a curiosidade dos colegas.
Havia olhos que buscavam no rosto dela qualquer sinal daquela festa. E por mais que tentasse, a convivência com quem a julgava parecia tornar-se mais pesada. Ricardo sentiu uma diferença na forma como olhavam para ele. Alguns sorriam com curiosidade, e outros com aquela distância educada que sempre havia entre ele e os que não faziam parte de seu círculo íntimo. Os primeiros dias depois do retorno foram de contenção e conversas discretas. Ricardo procurou maneiras de fazer com que a relação entre os dois não se degenerasse em desigualdade de poder. Ofereceu apoio financeiro para que Isabel pudesse se inscrever num curso, sem parecer doação, uma ajuda que ela poderia recusar. Insistiu para que as condições de trabalho fossem reavaliadas, com um aumento que fosse respeitoso. Isabel aceitou o suporte com reservas. Queria autonomia, não caridade. Discutiram com franqueza o que cada um podia e queria. Ele, por um lado, queria construir algo que não fosse apenas espetáculo. Ela, por outro, precisava de segurança. O conflito maior veio 2 domingos depois, quando Ricardo foi convidado a levar Isabel a um evento de gala que sua empresa patrocinava. Era uma ocasião onde a presença dele era esperada, e apresentá-la ali seria um gesto com muitos significados. Para Ricardo, era natural que uma pessoa com quem confraternizara em presente de festa fosse mostrada a seu círculo. Para Isabel, era um teste de exposição que podia se transformar em humilhação. Enfrentar olhares calculados de pessoas habituadas a medir valor em status. A tensão do convite colocou em evidência as diferenças entre o que parecia e o que era. "Você não precisa vir", disse Ricardo numa manhã, evitando impor. "Se não for confortável, a gente não vai." Isabel olhou longamente para ele. "Eu sei, mas, se eu não for, as pessoas vão falar. E se for, podem falar também. É difícil." Seu rosto transmitia a honestidade de quem pondera a escolha com o peso do orgulho e da necessidade. "Se eu for, é porque eu quero me sentir segura. E porque não quero que ninguém ache que eu aceite isso por dinheiro." Eles negociaram os termos da presença dela no evento. Entradas discretas, conversa franca com os delegados e uma saída se os olhares começassem a apertar. Havia no trato deles a tentativa de equilibrar as coisas. Ricardo oferecendo liberdade, Isabel aceitando sem mercadorias de gratidão. Era, em essência, o início de uma nova forma de relacionamento, com cautela e com limites. Contudo, limites, como se sabe, são frágeis quando expostos a um ambiente que adora julgar. Na noite do evento, entre velas e discursos, o momento em que entraram juntos assemelhou-se a um teste de fogo. Os convidados os olharam com curiosidade e, por vezes, com cepticismo. Um comentário malicioso sussurrou-se entre copos de vinho. Alguém fez uma piada sobre romances improváveis. Outra pessoa apenas os observou com indiferença. A sala, que era feita para aplausos a acordos e a metas, nunca estivera preparada para lidar com histórias humanas tão delicadas. A noite prometia revelações, e no centro de tudo isso, havia a pergunta que nenhum dos dois sabia responder. Seria o que sentiam ali genuíno ou efeito de circunstância? Eles passaram pela noite juntos, conversando em pequenos álibis de normalidade, sobre livros, sobre o trabalho, sobre trivialidades que não dessem margem à especulação. Ricardo notou que, ao abandonar o escopo do poder e apenas se permitir presença, via o mundo com mais cores. Isabel notou que podia afirmar limites e que aqueles limites eram ouvidos. Mas fora da página da aparência havia ecos. A cidade falaria, a família comentaria, e suas escolhas teriam consequências que eles precisariam assumir. A história, por enquanto, não havia chegado a uma resolução. Apesar do episódio no interior e da noite que embalou um beijo imprevisível, o que vinha depois era um terreno de decisões difíceis, conversas com patrões, com familiares e, sobretudo, com eles mesmos. Ricardo precisava compreender que não poderia substituir autonomia com presentes. Isabel precisava avaliar até que ponto o afeto que nascia ali
seria compatível com sua vida e decisões. Entre promessas e receios, ambos caminhavam numa trilha que pedia passos cuidadosos, e onde o que parecia improvável poderia, lentamente, tornar-se real. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que poderia entender o peso de decisões feitas por amor e prudência. O burburinho que seguiu o retorno da viagem demorou menos do que imaginavam para virar rumor. Era a cidade a fazer seu trabalho. Transformar olhares, reduzir gestos e amplificar intenções. Chegavam mensagens sem destinatário claro, sorrisos que contavam histórias diferentes e perguntas feitas de canto de sala. Para Isabel, o peso maior não vinha do que diziam sobre o beijo. Vinha daquele pequeno receio constante de que um comentário inocente no mercado voltasse para a casa como fofoca, e que esse rumor atravessasse as paredes do seu quarto até chegar aos ouvidos de quem a empregaria. Para Ricardo, o incômodo era outro. Sentir-se observado e julgado por escolhas que pareciam afetar mais o social do que o humano. Os dias que sucederam à festa foram um exercício de cuidados combinados. Isabel manteve a rotina com a discrição de sempre. Fazia o serviço, respondia com educação e guardava para si o que acontecia além das tarefas. Ricardo foi prudente. Conversou com sua chefe de recursos humanos sobre a necessidade de respeitar limites. Inspecionou sem ostentação o que pudesse ser revisto em termos de contrato e, sobretudo, deu espaço. Mais do que isso, esforçou-se para que qualquer gesto a ela destinado tivesse uma explicação que não fosse a moeda da relação patrão-empregada. Propôs um aumento, apresentou a ideia de um curso, mas deixou claro que nada ocorreria sem o assentimento dela. Um domingo, 2 semanas depois, foi o dia em que a tensão rompeu. Ricardo havia sido convidado para um jantar beneficente. Uma noite em que os mesmos rostos que sussurravam agora se reuniriam para elogiar resultados e trocar cartões. Pediu que Isabel o acompanhasse. Era natural, disse, convidá-la a testemunhar parte de sua vida pública. Ela hesitou até o último minuto. O risco real não era a exposição em si. Era a possibilidade de sentir-se transformada em objeto de especulação diante de pessoas para quem qualquer relação fora da normalidade era matéria de entretenimento. No salão, as conversas rodavam como taças, brilhavam e escapavam. Em certo momento, um executivo conhecido pelo humor ácido deixou escapar uma observação dirigida ao grupo. Ricardo sempre teve bom gosto, em imóveis e aparentemente em acompanhantes. A frase fez-se pequena e cortante. Alguns riram, outros fingiram não ouvir. Isabel ouviu. A sala fechou-se ao redor dela. O corpo, nesses lugares, é primeiro leitor do que se passa. Isabel sentiu a mobilidade de seu próprio rosto, a vontade de reduzir-se até tornar-se invisível. Ricardo percebeu na hora. Não foi uma reação teatral, foi imediata e necessária. Afastou-se do centro da conversa com um gesto que parecia simples, mas foi inequívoco. Aproximou-se de Isabel, segurou-lhe a mão e falou baixo, para que apenas ela pudesse ouvir. "Quer sair?" Ela respondeu com um aceno. Eles foram embora sem espetáculo, sem maiores alardes. No carro, ela disse com calma: "Não posso ser vista assim, não trabalhando e sendo isso." Havia na voz dela firmeza e cansaço. Na manhã seguinte, Isabel pediu ao chefe que a dispensasse do emprego. Não foi uma decisão impulsiva. Ela tinha pensado nas consequências, no orçamento, nas possibilidades práticas. A demissão não teria sido despreparada se não fosse o medo palpável de que sua dignidade fosse reduzida a suposições. Expôs ao superior, com palavras medidas, que sua permanência tornara-se insuportável, que precisava de autonomia para seguir sem a sombra de favores que sempre seriam mal interpretados. Ele ouviu, ofereceu apoio protocolar e pagou o que devia. No fundo, sabia que havia ali mais do que uma relação contratual. Havia vidas entrelaçadas que o escritório não mensurava. Ricardo recebeu a notícia com um misto de medo e alívio. Tinha medo de que sua oferta, por mais sincera,
tivesse criado um rastro de dependência. Sentiu alívio por ver Isabel assumir a própria agência. Foi um espelho das promessas que ele mesmo precisava aprender a honrar. Apoiar sem dirigir, ajudar sem comprar. Diante dela, fez 2 propostas e as escreveu em voz. Uma, ajuda financeira temporária para que Isabel pudesse se matricular num curso profissional e cobrir despesas nos primeiros meses. E uma alternativa concreta, ofereceria a ela uma mesada com um contrato simples, sem cláusulas de submissão. Apenas um compromisso de que nenhum dos pagamentos seria condição para intimidade ou favores. Isabel leu a oferta, ponderou e pediu tempo para pensar. Quero estudar, ela disse por fim. Quero poder me apresentar ao mundo como alguém que conquistou seu espaço. Aceito ajuda se for por um tempo e se for sem cobrança. As palavras foram ditas com serenidade, e quando conversaram sobre o que sem cobrança significaria, Ricardo foi direto. Assinamos um documento, eu garanto. Não há devolução de favores. Havia, ali, a formalidade que ela pedia para transformar o gesto em mecanismo, não em dívida emocional. O processo de separar o que era emprego do que virar a vida conjunta foi delicado. Isabel deixou a casa onde trabalhara, arrumou um pequeno apartamento alugado em um bairro modesto, com janelas que davam para uma rua onde o ônibus passava com regularidade e onde a padaria anunciava pão fresco com sinos de vento. Teve medo no primeiro dia em que colocou as chaves na fechadura. Um medo que vinha da responsabilidade de ser dona de seus horários, de pagar conta, de administrar o tempo entre estudar e buscar renda. Mas havia também um alívio suave. Estava pela primeira vez em muitos anos a cuidar da própria agenda. Ricardo acompanhou de fora, deixando claro que estava disponível sem impor presença. Pagou as primeiras mensalidades do curso que ela escolhera. Enfermagem, por afinidade com o desejo de cuidar que sempre esteve na família. E sugeriu uma bolsa de estudos com uma instituição parceira, sem publicidade, apenas apoio administrativo. Isabel aceitou o anúncio como meio, não como final. Pediu que os contatos e o pagamento fossem realizados de maneira que não a expusesse. Ele concordou. Esse cuidado com o sigilo trouxe confiança e deixou a relação entre os dois mais horizontal. Os meses seguintes se construíram como uma sucessão de pequenos rituais de convivência e também de ajustes. Havia jantares ocasionais, dias de estudo conjunto no apartamento dela quando ele queria entender a realidade para além dos livros de negócios. Tinha visitas à família no interior, agora em clima diferente, em que ambos iam como parceiros numa tentativa genuína de respeito mútuo. Em casa, Isabel tinha suas conquistas. Conseguiram ajustar seu ritmo de estudos com a necessidade de arranjar renda. Ricardo, por sua vez, aprendeu a ceder em coisas que antes lhe eram estranhas, dividir agenda, aceitar que nem sempre entenderia o que significava viver com poucos recursos, e que essa incompreensão exigia humildade antes que soluções. A convivência trouxe inevitáveis atritos. Uma tarde, Isabel chegou exausta depois de um plantão noturno voluntário numa clínica comunitária. Entrou no apartamento com o corpo pesado e a alma cheia de histórias que também eram responsabilidade dela. Ricardo a recebeu preocupado e sugeriu que dormisse mais e evitasse trabalhos extras. Ela reagiu com veemência. Você fala como se dinheiro fosse a resposta para tudo. Não quero ser tratada como projeto. A fricção durou minutos, mas foi suficiente para expor um ponto sensível. A diferença entre apoio e patronato. Sentaram-se depois na sala, em silêncio, e conversaram até esgotarem os porquês. Ricardo ouviu, corrigiu o tom e disse: Quero aprender a te apoiar sem te diminuir. Foi uma declaração simples. Ela aceitou, mas deixou claro que aprendizados exigiam ações, não só palavras. Um episódio público, semanas depois, mediu de novo a maturidade da escolha. Num lançamento em que Ricardo participava como um dos patrocinadores, alguém de uma revista de lifestyle publicou uma foto de Isabel entrando ao lado dele, com legenda insinuante.
Comentários surgiram. Blogs reproduziram imagens com títulos que buscavam cliques. A pressão midiática trouxe uma exposição que nenhum dos dois desejava. Isabel, ao ver a manchete no celular, sentiu o velho pânico subir. A sensação de ser devorada por olhares que não buscavam entender, apenas espetacularizar. Desta vez a resposta foi diferente. Ricardo não fez discurso público. Não era possível transformar a intimidade em espetáculo. Mas tomou atitudes concretas. Contatou a editora, exigiu retratação por uso indevido de imagem e, sobretudo, conversou com Isabel sobre o limite entre se defender e alimentar qualquer narrativa que os colocasse como produto. Eu não vou te colocar no noticiário, disse ele, nem para proteger minha imagem, nem para proteger a sua. Vamos responder do jeito que você achar correto. Isabel resolveu não transformar aquele ataque em material de luta pública. Optou por ignorar parte das provocações e concentrar-se nos estudos. A escolha foi aceita por ambos como estratégia. Era uma vitória pequena, mas clara. Decidiram como reagiriam juntos, sem que um colocasse o outro à mercê de sua posição. A confiança foi se assentando em gestos cotidianos. Ricardo aparecia em aulas em que os alunos eram convidados para palestras sobre ética e finanças em saúde, não como um mostrador de status, mas como alguém que queria ouvir. Havia um respeito mútuo em aceitar conselhos profissionais quando precisos, e ouvir quando o que se pedia era a presença. Isabel, por sua vez, começou a trabalhar em turnos vespertinos numa clínica, o que lhe dava independência econômica parcial. O dinheiro que ganhava era, para ela, muito mais do que cifras. Era prova de que podia se sustentar. O amor, se é que se pode falar dele sem torná-lo certeza imediata, foi crescendo em camadas. Não foi um incêndio. Foi uma fuligem que se depositava aos poucos. Noites em que cozinharam juntos e riram dos pequenos desastres. Manhãs em que trocavam cafés e notícias de alunos, ligações rápidas durante o dia para perguntar como fora a prova prática. Houveram gestos que pareceram pequenos, mas que para ambos eram marcos. A primeira vez em que Ricardo ouviu Isabel falar sobre um paciente que chorara de saudade e não ofereceu soluções imediatas, apenas ficou. A primeira vez em que Isabel aceitou que ele estava ali, sem exigir sempre resultados. Nos aniversários, nas visitas à família, nas conversas sobre futuro, a afinidade cresceu. Houve também perdas e renúncias. Ricardo teve de lidar com a resistência de pessoas do seu círculo que não gostaram da nova dinâmica. Um sócio antigo sugeriu que sua vida pessoal comprometia a imagem da empresa. Outro amigo usou o distanciamento social como pretexto para redefinir amizades. Esses humores tocaram Ricardo em pontos que ele acreditava estarem imunes. A perda de redes que julgava úteis do ponto de vista social. Em casa, ele dividiu com Isabel o incômodo, que ela acolheu sem culpa, lembrando que mudanças exigem escolhas e que quem não aceitasse novas formas talvez não fizesse parte do futuro. Do lado dela, havia igualmente desafios. Aprender a não transformar todo o gesto de bondade dele em dívida, saber negociar quando pedir ajuda, reivindicar espaço para errar e aprender sem que sua autonomia fosse questionada. Teve vezes em que recusou a mesada e conseguiu um contrato temporário de limpeza numa clínica particular. Esses dias eram duros, mas lhe davam a sensação de que a dignidade também se constrói em decisões difíceis. Ricardo celebrava essas escolhas, internamente tão mais do que com palavras, mas aprendeu a elogiar menos em público e mais em privacidade, porque os elogios públicos, por vezes, soavam como posses. 6 meses após a viagem ao interior, havia também comissões de carinho concretizadas. Isabel completou o primeiro módulo do curso com nota alta, conseguiu estágios em horários que não colidiam com seus plantões, e, por fim, recebeu um convite para assumir uma vaga fixa numa clínica da comunidade. A notícia foi comemorada em silêncio entre os dois. Um jantar simples no apartamento que agora dividiam algumas noites por semana,
uma garrafa de vinho barato, uma toalha estendida sobre a mesa improvisada. Você fez isso sozinha, disse Ricardo, e não havia pena ali, apenas reconhecimento. Ela sorriu, cansada e orgulhosa. Com ajuda, corrigiu, apontando para ele com o garfo. A frase foi leve, mas carregada de entendimento. A ajuda era ferramenta, não anulação. Logo depois daquela conquista, houve um episódio que selou, em termos públicos, a intenção de Ricardo. Um dia, ao subir ao palco de uma cerimônia para entregar um prêmio, foi indagado por um jornalista a respeito de sua companhia nos últimos meses. Poderia ter escolhido a ambiguidade ou o silêncio estratégico. Escolheu em vez disso uma clareza que surpreendeu. Tenho tido a sorte de conviver com alguém que me ensinou a ver o mundo com mais cuidado. Ela prefere manter a vida profissional dela separada. Mas eu queria que todos soubessem que o respeito e a amizade que encontramos são reais. Não foi um pedido de casamento, nem uma declaração sensacionalista. Foi uma afirmação sobre uma realidade que já existia entre eles. A fala reverberou. Para alguns foi nota de rodapé. Para outros, um sinal de que conhecer o íntimo do outro podia ser ato de coragem. Meses se passaram. Eles enfrentaram emergências familiares, problemas de saúde da mãe de Isabel, que exigiram cuidados mais intensos, a burocracia de planos de saúde e a incerteza de uma economia instável. Em todas essas situações, a lógica de agir juntos foi se consolidando. Ricardo ajudou na reorganização de um pequeno tratamento, lia receituários ao lado dela, marcava consultas. Isabel, por sua vez, apresentava a Ricardo o mundo de afetos pequenos que a presença humana constrói. Numa noite de chuva miúda, quando a cidade parecia querer lavar as poeiras dos meses passados, eles subiram ao terraço do prédio, onde Ricardo morava. A cobertura, que antes era apenas cenário de solidão, agora tinha memórias. Jantares discretos, noites de conversa, o piano que continuava desafinado, e um vaso de ervas que Isabel cultivara numa gaiola improvisada. Sentaram-se num banco de madeira sob a luz amarelada do poste. Havia entre eles uma calma que parecia vir do reconhecimento de que o caminho ainda seria longo. Você mudou o jeito que eu penso as coisas, disse Ricardo, observando as mãos dela pousadas sobre os joelhos. Não só por ter me mostrado seu mundo, mas por me mostrar que minha vida pode caber ao lado de outra, sem que eu precise ser dono de tudo. Isabel riu de leve. E você me ensinou que pedir ajuda não é dar errado, ainda que às vezes eu precise lembrar você disso. Havia ternura no tom. Ele virou-se para ela, e no rosto dele algo que antes ficava escondido ficou claro. A vontade de não apenas ter a presença dela, mas de habitá-la. Isabel, começou ele com a voz baixa. Não quero pressa. Não quero que você se sinta pressionada por rótulos. Mas, se um dia você achar que existe espaço para algo que vá além de amizade e cuidado, eu gostaria que fosse um que a gente construísse com liberdade, sem patronato, sem cards de débito que decidem por nós. Eu quero estar ao seu lado de um jeito que te respeite. Ela virou o rosto, e o silêncio entre eles foi preenchido por lembranças. A mãe pedindo companhia, a viagem no carro, o beijo no salão, a noite no quarto de hóspedes, as conversas duras e as pequenas vitórias. Havia amor ali, sim, mas também havia escolhas conscientes. Isabel apertou a mão dele. Eu não sei como vai ser tudo isso, admitiu. Mas sei que quero tentar, não como dívida nem como projeto, como duas pessoas que escolheram estar juntas, desde que a gente continue falando quando está difícil. Ele concordou com o queixo assentindo. Prometo falar e ouvir. Completou. Naquela mesma noite, não houve anel, nem promessa que prendesse. Só uma decisão de caminhar lado a lado. Para eles, aquilo era mais verdadeiro do que qualquer festa. O acordo de que o futuro seria construído com trabalho, com aulas que ela faria, com plantões e pagamentos, com visitas à mãe e com tentativas de entendimento onde houvesse falhas.
Os meses seguintes foram de consolidação. Planejaram finanças juntos, mas com contas separadas. Alugaram, por escolha de ambos, uma casa pequena em que cada um contribuía à sua maneira. Ricardo aprendeu a cozinhar um prato simples que Isabel adorava. Ela aprendeu a apreciar certos filmes que antes o entretinham. Foram aos cultos da família dela, percorreram festas de aniversário e inauguraram uma rede de amigos que dialogava com os seus novos valores. O crescendo não veio com explosões dramáticas. Veio com pequenas decisões diárias. Houve episódios em que a história bateu a porta novamente. Olhares, comentários, notícias mal intencionadas. Em todas eles, o que diferenciou esse momento do que foram os primeiros meses foi a forma como se responderam. Juntos, com diálogo e com limites estabelecidos que não permitiam que a narrativa pública substituísse a intimidade verdadeira. Ricardo aprendeu a proteger sem sufocar. Isabel aprendeu a aceitar o cuidado sem se sentir obrigada. Quando, numa tarde clara de primavera, Ricardo convidou Isabel para um passeio sem roteiros, ela pensou nas voltas que deram até ali. Foram ao parque onde crianças corriam e casais conversavam em bancos. Sentaram-se sob uma cerejeira e, sem alarde, ele tirou do bolso um envelope. Não havia pressa em abrir. Ela o fez com cuidado e encontrou dentro uma carta escrita à mão. Não era um pedido formal de casamento. Era uma carta em que ele compunha, com delicadeza, o que via nela e o que pretendia construir. Companheirismo, respeito, apoio à sua autonomia e promessa de estar presente nas doenças, nas alegrias e nos períodos de dúvida. No fim, uma frase simples: quero tentar com você, aqui e agora, do nosso jeito. Isabel sorriu com os olhos marejados. Não respondeu com um sim imediato, como se aceitação fosse transferência de propriedade. Encarou-o e falou: eu aceito tentar, com condições que já sabemos. Respeito, liberdade. E se eu errar, me corrija. Se você errar, eu te corrijo também. Riram, abraçaram-se, e o abraço teve a doçura de quem sabe que o mundo não oferece garantias, apenas companhia. O futuro, claro, não estava limpo de incertezas. Havia contas a pagar, noites de cansaço e o trabalho implacável de manter um afeto que não se baseasse em poder. Havia também esperança, não como um motor mágico, mas como escolha repetida. Isabel recebeu a notícia de que poderia, depois de 2 anos de estudo, trabalhar com tutoria em uma unidade de saúde. Ricardo reestruturou seus horários e fundou um pequeno projeto de financiamento para iniciativas comunitárias, inspirado pelas conversas que tivera com ela sobre dignidade e autonomia. No fim, o que começou com um pedido apressado: preciso de um namorado até amanhã, converteu-se em um percurso de escolhas que transformaram as vidas de ambos. O gesto improvável de oferecer companhia para salvar a dignidade de uma mãe não se tornou torrente que os varreu para um destino perfeito. Tornou-se antes porta de entrada para diálogos, para confrontos com preconceitos e para um aprendizado constante sobre o que significa estar ao lado de alguém sem possuí-lo. Isabel e Ricardo não encontraram respostas fáceis. Encontraram, isso sim, a paciência de aprender a lidar com o que os fazia humanos: feridas antigas, orgulho, esperança. E decidiram caminhar com humildade. Em noites em que a cidade acalmava, sentavam-se na cozinha com xícaras e planos incompletos. Planejaram viagens que sabiam que talvez não fizessem. Plantaram as ervas na varanda, marcaram consultas para a mãe de Isabel e conversaram com os filhos da família dela nos feriados. Construíram aos poucos uma rotina que não apagou suas histórias originais, mas as entrelaçou com cuidado. A última cena que se pode ver por ora é simples. Eles caminhando por uma rua de paralelepípedos, próximos, sem pressa. Do lado da calçada, uma criança corria para alcançar uma bola. Isabel sorriu, e o riso dela toca em Ricardo como quem reconhece que o mundo, apesar de tudo, ainda permite começo. Ele pegou sua mão, não para marcar posse, mas para dividir o passo. Eles seguiram.
sem contratos de perfeição, com promessas frágeis feitas de escolhas que precisariam ser renovadas todos os dias. E nesse modo de estar um com o outro, encontraram um começo que parecia suficiente, a promessa de tentar.